Oi, 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 concurseiro que me segue lá no Instagram. Ellen Pereira aqui falando, do blog químicaparaconcursos.com. Nesse canal eu trato de vídeos relacionados à química, com foco em concurso público. Publico vídeos relacionados a conceitos de química, concursos abertos para a nossa área de química, explicações de química relacionadas ao nosso dia a dia, para você entender melhor as questões que caem nos concursos. E espero que esses assuntos sejam também do seu interesse. E por isso, se for do seu interesse, eu quero te pedir para que você assine meu canal agora, não perca os meus vídeos. Clica no sininho, assim o YouTube vai te avisar quando eu publicar um novo vídeo e assim eu vou conseguir te preparar melhor para os concursos que caem em química, certo? Bom, lá no meu Instagram, se você não me segue, vai lá, Química para Concursos. Eu publiquei essa questão e ocorreu de algumas pessoas errarem. Então, por isso eu trouxe esta explicação sobre os estados físicos da matéria. Eu quero que você acompanhe agora. Nós temos aqui um iceberg, ou seja, a água no estado sólido. A gente tem a água passando aqui, se movendo, ó, no estado líquido. E também nós não vemos, mas tem a água no estado gasoso. E será que é a mesma água? Ela se modifica? Será que é a mesma molécula de água? E aí? Claro que sim, né? É a mesma molécula de água, mas ela está em três estados físicos da matéria diferentes: sólido, no iceberg, líquido, no aqui, passando aqui, e gasoso, onde a gente não vê. Então, o que você precisa saber para concursos? Você precisa diferenciar o que acontece, quais são as características do estado sólido, líquido e gasoso da matéria, né? Então vamos dar uma olhada nessa animação, talvez vá conseguir te esclarecer melhor esse assunto. Nós temos aqui três Erlenmeyers, né? E aí ele está colocando aqui uma pedrinha de gelo, aqui é só líquido e aqui é gasoso. Isso para simbolizar que é sólido, líquido e gasoso. E vamos pegar a lupa para ver melhor. O que está acontecendo aqui? No sólido, as moléculas que estão representadas por essas bolinhas laranjas, elas não trocam de posição. Elas estão se mexendo, sim, elas estão no estado sólido, mas elas se mexem. Então, se você olha lá a tua caneta, ó, tem moléculas aqui que estão se mexendo, né? No teu ponto de vista, ela não está se mexendo, porque não dá para ver, porque é muito pequenininho. Mas mesmo no estado sólido, as moléculas se mexem, mas elas não trocam de posição. Mas, no estado líquido, eu não estou com nenhum copo de água aqui, enfim, as moléculas de água elas conseguem trocar de posição, ou seja, elas estão mais desordenadas. Então, característica importante para você saber para o concurso. No sólido, as moléculas de água estão ordenadas, mais ordenadas do que no líquido. Por quê? No líquido, elas trocam de posição. Agora, no gasoso, qual é a característica que a gente precisa saber? No gasoso, as moléculas de água também trocam de posição e a sua velocidade é maior. Então, quais são as duas características que você tem que saber? A velocidade vai aumentando, né? A movimentação vai aumentando a velocidade das moléculas e a ordenação. Então, no sólido, elas estão mais ordenadinhas, mais colocadinhas no seu lugar. No líquido, elas estão mais desordenadas, mais bagunçadas, elas trocam de posição. E no gasoso, elas trocam ainda mais de posição, porque a movimentação delas é maior, certo? Essas são as duas características básicas que você precisa saber dos estados físicos da matéria: a ordenação e o movimento, a movimentação. Vamos visualizar aqui uma animação, né, da comparação do cloreto de sódio, ou seja, o sal de cozinha. A gente tem as bolinhas roxas representando os átomos de sódio e as bolinhas verdes representando os átomos de cloro. Eles estão juntinhos e eles não estão trocando de lugar, porque o sal de cozinha é um cristal. Da mesma forma, a água é um cristal, porque as moléculas de água elas estão próximas e elas não trocam de posição, como eu falei. E elas ficam ali quietinhas, né, no seu lugar, vibrando. Elas se mexem, mas elas ficam ali como se fosse uma rede cristalina, assim como o sal de cozinha.
Então aqui você pode observar bem o estado sólido, né? Tanto para a água quanto para o sal de cozinha. Vamos observar agora o que acontece, né, no estado sólido da água, se a gente tem uma placa de aquecimento e consegue aumentar essa temperatura da água aqui, que está no estado sólido. Vamos ver o que vai acontecer com as moléculas de água aqui dentro desse becker. Vamos iniciar o aumento da temperatura, olha só. Elas ficam mais afastadas, ou seja, aumenta a desordenação, como eu falei. Elas ficam desordenadas, elas ficam mais desordenadas e trocam de posição. Aqui não dá para ver muito bem, mas elas trocam de posição, tá? Agora vamos ver se a gente aumenta mais ainda a temperatura. Ó, aumenta, chega lá nos 100 graus e elas ficam completamente desordenadas. E aí passa para o estado gasoso, tá? Então espero que tenha te ajudado a visualizar essa desordenação. Agora vamos falar de uma característica que pode cair nos concursos, também relacionada a estados físicos da matéria, que é a transformação, né, a passagem dos estados, das mudanças de estado físico. Essas mudanças de estado físico, sólido, líquido e gasoso, né, passar do sólido para líquido, passar do líquido para gasoso, elas dependem da temperatura e da pressão do lugar onde essa substância está. Então, imagina que um menininho tentando aquecer lá para fazer uma sopa. Na verdade, é só a água ali, tá, gente? Só a água a 100 graus Celsius. E ele está na praia. E um outro menininho, ele está numa montanha, também tentando aquecer a água. Mesma quantidade de água, o mesmo recipiente aqui, a mesma panela. Qual vai passar do líquido para gasoso mais rápido? Quem? Que está na montanha. Isso por quê? Porque a pressão atmosférica na montanha é menor e a pressão lá na praia é maior. Vamos imaginar aqui, ó. A praia está aqui, em uma altitude menor, e a montanha está aqui, numa altitude maior. Então, na praia, a gente tem mais massa atmosférica aqui, fazendo peso no recipiente, na panela, né? E lá na montanha, a massa atmosférica, que é a massa do ar, ela faz menos peso. Ou seja, se ela faz menos peso, ela facilita a passagem do estado líquido para o gasoso, porque ela está empurrando menos. Então, lá na montanha, a passagem do estado líquido para gasoso é mais rápida. Então, a temperatura de ebulição vai... que é a temperatura de ebulição? A passagem do líquido para gasoso. A temperatura de ebulição vai ser menor. Tá? Isso aqui é só um extra para você ficar mais afinado aí com esse processo de estados físicos da matéria e as mudanças, tá? Espero que tenha te ajudado. Agora vamos voltar aqui para a questão. Eu não vou ler ela toda, mas basicamente ele pede para você dizer quais os estados são sólido, líquido e gasoso dentre a letra A, B, C e D. Então você já sabe, né? O sólido ele é ordenado, o líquido é desordenado, certo? E o gasoso é desordenado. Ordenado, desordenado, desordenado, gabarito letra C de casa, certo? Então, se você tem dificuldade em relembrar conceitos de química de ensino médio, eu quero te pedir para você baixar o meu e-book aqui, grátis. Ele tem mais de 30 resumos. Pretendo colocar 84 resumos aí. Por enquanto está em 30, mas eu vou chegar lá. E espero que vá te ajudar aí para você relembrar esses conceitos essenciais aí para os concursos que caem em química, certo? Então, clica aqui embaixo para você baixar o meu e-book. E se você gostou desse vídeo, quero te pedir para você clicar em gostei, curtir. Clica aí para mim, deixa um comentário aqui embaixo, você sabe que eu sempre respondo. E vou ficando por aqui. Um grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau!